No programa de ontem, o Aras e Raças abordou temas como o objetivo da Proembrio, os cuidados com os potros recém-nascidos e até sobre o cuidado com os dentes dos cavalos. Hoje, o médico veterinário Fábio Luvisari vai falar a sua opinião sobre a equinocultura brasileira comparada à equinocultura americana devido à sua experiência em trabalhar naquele país. Confira. Produzir animais de ponta num menor espaço de tempo é o anseio de todos os criadores de cavalos. As biotécnicas reprodutivas entram nessa área como a solução para diminuir esse espaço que se alonga muito nas formas tradicionais de cruzamento como a monta natural. O tempo que ele vai levar para conseguir provar um indivíduo, ter esse indivíduo avaliado em várias gerações ou com vários produtos, porque você não pode, nasceu um potro muito bom daquele cavalo, ele já é um garanhão. Eu acho que ele precisa ser provado em diferentes éguas, de diferentes linhagens, de estruturas diferentes, para ver qual é a média da produção dele, como é que são os filhos dele. Na média, são bons, são fortes, se desenvolvem bem, são resistentes, são aptos à modalidade. Então, sem as biotécnicas reprodutivas, é possível, só que vai levar muito mais tempo. A experiência de Fábio na reprodução equina vem de 2 temporadas de reprodução que passou nos Estados Unidos. Em 2003, ele trabalhou na cidade de Guthrie, no Texas, por 6 meses e em 2004 retornou ao país americano para atuar por mais 6 meses em Weatherford, a capital mundial da apartação. Eu vou passar a minha visão e eu acho que cada um que vai para lá ou que conhece alguém de lá pode avaliar de uma maneira. Eu percebo que é uma indústria muito forte, que mesmo nas últimas crises financeiras ela sentiu, como todos os outros setores da economia lá, mas é uma indústria ainda muito forte se comparada com a nossa. A nossa está em franca expansão, mas lá é uma coisa consolidada, é um segmento que emprega muito, que gera uma tributação e uma renda para o país enorme. Sem contar que faz parte da cultura e da tradição deles. Mesmo as pessoas que moram na cidade, as crianças, quando vão brincar, brincam de cowboys e índios, né? Então, isso já vem na cultura deles. Eles valorizam muito a herança do tempo do Velho Oeste. E o cavalo aproveita muito esse embalo. Isso a gente está falando do quarto de milha e do paint horse, que são animais das modalidades western. Fábio conta que nos Estados Unidos a paixão por cavalos é algo latente nas pessoas. Além das provas western, as corridas também chamam muita atenção e trazem altas cifras para esse ramo. A corrida é um dos esportes que mais movimenta cifras naquele país. Seja do puro sangue inglês, do árabe ou do quarto de milha mesmo, eles são aficionados pela corrida, pelo jogo. Existem regiões e cidades onde o sistema de aposta é permitido, é legalizado, os cassinos tomam proveito daquilo, então gera uma renda milionária. E lá ou aqui é a mesma coisa, o cavalo se desenvolve onde tem provas e onde tem premiações atrativas para as provas. Aí as pessoas querem criar para competir. Sem competição, sem evento, o cavalo passa a ser só um animal de desejo e de admiração, de contemplação, mas ele não movimenta a economia. O que movimenta a economia são as provas equestres. O Brasil passou a se desenvolver muito a partir do momento que as grandes provas foram unanimidade. E a cada dia que passa são novos eventos com uma premiação milionária em várias regiões do país. Hoje, o laço comprido no Mato Grosso do Sul, a vaquejada no Norte e Nordeste, os 3 tambores aqui no Sudeste, o laço, a apartação, a rédeas, todas essas modalidades cresceram muito e têm tido cada vez mais provas e isso alavancou a equinocultura nacional. Um dos motivos para a força do mundo equestre nos Estados Unidos é, na opinião de Fábio, os investimentos que são feitos no setor. Tanto os criadores quanto as associações realizam provas com altos prêmios, o que faz surgir uma grande cadeia produtiva em torno do cavalo. Mas ele ressalta um ponto a favor para o Brasil. O número de transferências de embriões aqui é maior se comparado àquele país. Lá, isso já é uma constante, já é uma realidade há muito tempo. E se você pegar a literatura, as revistas especializadas, você vê que
Desde a década de 80 existem provas com premiações bastante atrativas. E o pessoal, onde tem prova, desenvolve tudo. Desenvolve o sistema de veterinários para a parte esportiva, clínica esportiva, cirúrgica e reprodutiva. Porque se você tem esse indivíduo que é um cavalo atleta e que é capaz de te levar a competir numa prova que você pode ganhar 100, 200 mil dólares, você cuida dele. Você investe no profissional que vai ficar na sua casa tratando e cuidando dos animais, você investe no veterinário que vai cuidar do seu cavalo se sofreu algum acidente ou multiplicar a genética dele no caso da reprodução. Então a gente percebe que lá isso já funciona há mais tempo e num padrão de regularidade bem maior do que aqui. Então é uma indústria um pouco mais forte que a nossa. Por outro lado, eu acredito que apesar de terem grandes centros de pesquisa lá e universidades, em termos de número de transferências de embriões de equinos, o Brasil é superior aos Estados Unidos. Fábio diz que uma das questões que levam os Estados Unidos a serem grandes criadores de cavalo é o tempo que eles já têm à frente do Brasil em termos de seleção e também a forte relação que os americanos têm com esses animais, o chamado horsemanship ou a cultura do cavalo. Eles têm pelo menos uns 20, 30 anos, uns 20 anos na frente do Brasil. E dessa forma, e a raça se originou lá. E ela se desenvolveu muito lá pela cultura do americano, de enxergar no indivíduo eles saberem avaliar o cavalo, se ele estava indo bem na reprodução ou não, se ele estava indo bem no trabalho ou não, porque eles têm muita cultura de cavalo. O desenvolvimento do país deles é extremamente ligado ao cavalo. Eles não sairiam da região leste para conquistar o oeste sem o cavalo. Então eles estão atrelados ao convívio e a domesticação, o treinamento do cavalo há muitos anos. Isso faz com que eles tenham o que a gente chama de cultura de cavalo ou de horsemanship um pouco mais apurado que a gente. E o que a gente tenta fazer é aprender com eles nesse sentido, para poder usufruir aqui no nosso país. Para Fábio, independente da raça, o Brasil está se saindo muito bem na criação equina. Mas ele diz que tão importante quanto o desejo dos criadores em melhorar a genética é o apoio e o fomento das associações com eventos voltados para as raças. Eu acredito que o Brasil está num caminho muito bom e está desenvolvendo bem a equicultura. Agora, a manutenção desse desenvolvimento depende dos técnicos, dos criadores e também dos dirigentes das raças equestres, né? No Brasil hoje, grande parte dos criadores das mais diversas raças já tomou a consciência da importância da reprodução assistida para a melhoria do plantel. A melhor coisa para a pessoa aprender é o famoso tentativa e erro. Ele não utilizando de biotécnicas, ele está vendo que o amigo dele ou o vizinho dele que cria ou o compadre dele que tem a criação, eles se falam. Hoje em dia está tudo conectado. E ele vê um criatório despontando, colocando uma potrada top num leilão. Pô, como é que esse cara cria? Como é que ele faz a reprodução? Por que ele tem tanto potro num ano e eu tenho 4, 5? E minhas éguas não estão parindo? Então, a necessidade é a mãe da descoberta, do estudo, né? A hora que a coisa aperta, eles precisam se adequar. Então, é onde o Brasil vem melhorando. Foi com essa vontade de melhorar, de chegar próximo aos estrangeiros, a gente tem observado o que eles têm feito e acredito que está auxiliando todo mundo a evoluir. Hoje você acompanhou aqui no programa Aras e Raças a opinião do veterinário Fábio Luvisari sobre a equinocultura brasileira praticada aqui no Brasil, comparada à equinocultura praticada nos Estados Unidos. Amanhã nós vamos voltar a falar um pouquinho mais da história deste médico veterinário e também da Central de Reprodução Equina Proembrio. Não vá perder, eu te espero amanhã.